Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas Dervichian e estamos em mais um vídeo, mais uma aula. Hoje nós vamos começar a nossa série do Excel, um dos programas aí mais utilizados, no mundo, e nós temos possibilidades gigantescas para o Excel e também, particularmente, é um dos programas que eu mais amo utilizar. Por isso, nós vamos começar a trabalhar com ele. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho de como funciona a estrutura dele, aonde tem as ferramentas principais, que nós vamos usar mais no dia a dia nas primeiras aulas. E a intenção é fazer um curso completo, desde o básico, fazendo algumas fórmulas, resolução de problemas e talvez até alguma coisa de Excel avançado, tá bom? Então, vamos lá. Então, começando aqui, nós temos essa página inicial. Eu estou usando o Office 2010, tá? Mas a versão 2007, 2010, 16, qualquer outra versão acima da 2007, normalmente ela segue um padrão. E ele reformulou a imagem, por isso que ele segue mais ou menos um padrão dessa versão para frente. Logo, mesmo que você esteja usando uma versão diferente, você não sentirá tanta diferença, tá? 95% das ferramentas são iguais, tá? Muda um pouquinho o design de uma coisa ou outra, mas no geral é igual. Começando aqui pelo primeiro botão, nós temos aqui o primeiro botão arquivo. Em alguns, no caso do 2007, ele vai ser a bolinha lá do Office, tá? Mas vamos falar um pouquinho da planilha. Então, o Excel, como sabemos, é um programa que trabalha com planilhas. Tá? Essas planilhas é a junção, a intersecção de linhas e colunas que formam células. Então, cada quadradinho desse daqui é uma célula diferente. Cada quadradinho desse daqui, ele vai receber um nome, a gente chama de referência, tá? É o apelido dessa célula. Por exemplo, essa que eu cliquei é a H, vocês podem ver que está amarelinho, e o número 11. Então ela está aqui em cima, ó, H11, tá? Então esse aqui é o nome desta célula. E nós temos sempre as colunas com as letras e as linhas com os números. A junção de uma coluna com uma linha forma uma célula. Nós temos em torno, quer ver? Nós vamos aqui com o Ctrl para o lado, nós temos aí ó, XFD, são mais ou menos 64 mil. E linhas, nós temos aí ó, 1.048.576 linhas. Então é um espaço gigantesco, tá bom? Muito, muito, muito grande. Tá, ó, só para a gente conferir aqui, ó, nós temos... aqui não vai ter valor, não vai aparecer. Tá? Então, nós temos aqui 64 mil mais ou menos colunas, agora não vai dar para saber o número, e 1.048.000 linhas. Então, essa aqui é a nossa célula. Cada quadradinho desse nós vamos ver nas próximas semanas como trabalha com célula, algumas formulazinhas, e principalmente a parte de formatação de texto, que é o início para a gente criar as nossas planilhas. Aqui, então, na página, no arquivo, nós vamos ter as ferramentas que trabalhamos com os arquivos. Por exemplo, abrir um arquivo recente, salvar o arquivo que eu estou trabalhando, fazer uma cópia de um outro formato, como um PDF, por exemplo, abrir um arquivo que tiver, normalmente a gente clica 2 vezes. Fechar, eu posso fechar por aqui, ele fecha só essa pasta de documento. Os recentes, posso criar um novo, posso ter as opções de imprimir, salvar e enviar, quando você quer enviar por um e-mail diretamente por aqui. Não é muito utilizado, mas também é possível. E também aqui o sair, algumas opções adicionais que, num outro momento, nós vamos trabalhar também. Página inicial. Então aqui nós temos aqui a parte de área de transferência, copiar, colar, recortar. Nós temos aqui as nossas formatações de fonte, o tipo da letra, o tamanho, o negrito itálico sublinhado para dar aqueles destaques. As bordas, ó, as bordas são bem legais, ó, porque a gente pode, por exemplo, pintar em volta de uma célula. Muito importante na impressão, tá? Nós vamos... Quando a gente vai falando do design aqui, que semana que vem a ideia é explicar tudo isso daqui e já fazer uma tabelinha bonitinha, montadinha, para a gente já entender como funciona, para depois a gente começar a fazer as outras aulas, a parte de contas, de ferramentas e assim por diante. Nós temos também aqui a cor de fundo, tá? Ó, a gente pode trocar. Aqui também podemos colocar a cor da letra, tá? Depois eu vou mostrar um pouco melhor nas outras aulas como faz. Também nós temos alinhamentos, tá? E também os alinhamentos verticais, horizontais, a gente trabalha um pouco melhor com isso.
Nós temos também aqui algumas opções de deixar o texto em outras linhas, né? Por exemplo, para a direita, para a esquerda, de um lado do outro. Quebra, mesclar algumas ferramentas de texto. Essa parte de formatação de número, muito importante, tá? Muito importante, porque é aqui que nós vamos colocar a unidade monetária, porcentagem, se é um texto, se é um número. Esse estilo aqui, ele já é um pouquinho mais complexo, mas a parte da formatação condicional é muito legal. Nós podemos fazer, quando um número estiver acima da média, ele vai ficar de uma cor, se estiver abaixo daquela média, ele fica de outra. Se o número é par ou ímpar, o que a gente quiser configurar. E aqui a parte de inserir células, que a gente vai fazer muito manualmente, que é mais fácil. E aqui já começando algumas ferramentas de edição. No inserir, nós vamos ter as ferramentas que podemos inserir, tá? Tabela dinâmica, imagens, podemos inserir gráficos, que eu acho que é a parte mais legal do Excel, tá? A parte de inserir gráficos. Nós temos também algumas ferramentas de dados, fazer filtros, hiperlink, caixas de texto, word art para fazer alguns títulos e assim por diante, algumas ferramentas aqui também. Hoje eu estou só mostrando as ferramentas para a gente conhecer o Excel, para a semana que vem nós começarmos a trabalhar. Então a gente tem que ter essa base, porque quando semana que vem eu falo assim, vamos lá no inserir no Excel, a gente já sabe o caminho. Aqui o layout da página, isso aqui é bem legal, porque aqui nós vamos mexer nas margens, então o espaço que ele tem, né, para cada lado, na hora da impressão, orientação, se está retrato ou paisagem, tá? Então ele vai definir, ó, ele já fica com esse pontilhado, tá? Então isso aqui também é bem legal. A parte do tamanho da folha, a área de impressão, você pode delimitar, plano de fundo, se quiser colocar um fundo aqui, mais algumas outras ferramentas de imagens, você vai pôr para frente, para trás, pode exibir as linhas de grade ou não, olha só. Vocês podem perceber que aquelas linhazinhas aqui na impressão, elas não apareceriam. Por isso que a gente coloca as bordas, porque senão ela não vai aparecer na impressão, tá? Nas fórmulas aqui, nós vamos ter um bom tempo trabalhando com fórmulas, porque olha o tanto de coisas de fórmulas que nós temos, é muita coisa, tá? Cada um desses menus aqui tem mais uma lista de fórmulas enorme, tá? E a ideia é passar pela maioria, simulando, fazendo alguns exercícios, e tudo aqui trabalha com fórmulas, com cálculos, tá? Depois a gente vai aprendendo um pouquinho melhor sobre isso aqui, com verificação de erros e tal. Nos dados, nós temos algumas maneiras de importar dados. A gente usa muito quando a gente trabalha o Excel junto, por exemplo, com um sistema, né? A gente pega um sistema de ensino ou um sistema de uma empresa que gera um arquivo em Excel, a gente consegue fazer uma amarração para ele gerar aqui dentro, tá? Uma atualização, se a gente tem essas conexões de base de dados diferentes. A opção de classificar, né? Colocar em ordem alfabética, ordem numérica, inversa e tal. Alguns outros filtros, que a gente pode filtrar para aparecer apenas o que eu quero. E algumas validações de dados, para, em vez de eu ter que digitar, eu posso ter lá aquele combo box, aquele que você clica a setinha e aparece as opções. Consigo fazer isso daqui na validação de dados. Então, tem algumas ferramentas fantásticas aqui dentro. E aqui é a parte de revisão ortográfica, de compartilhamento de tabelas, pode proteger, colocar uma senha e assim por diante. E na parte de exibição, que é o layout, como a gente está vendo. Você vai dar zoom, vai tirar o zoom, você vai mostrar uma janela em cima da outra, como ela vai aparecer. E temos também esse congelar painéis, que é muito legal, que a gente pode congelar algumas linhas e quando você desce, elas ficam fixas para facilitar a nossa visualização, tá bom? Então, esse é o Excel, tá? Que nós já conhecemos hoje. Na semana que vem, nós vamos continuar, principalmente começando pela parte de criação, vamos criar uma tabelinha, já utilizando cores, tamanho de letra, negrito e tal, então toda essa parte de formatação, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem comentários, dicas, dúvidas, questões que vocês acham que é legal a gente trabalhar também em outros vídeos, tá? Não deixe de nos seguir nas redes sociais, tá? Lá aqui no link da descrição tem aí o Facebook e o Instagram, tá? Sempre postando algumas dicas diferentes, coisas que não estão nos vídeos, tá? Sempre vai ter uma dica nova, uma dica diferente lá, tá? Bem rapidinha, mas eu não perderia por nada, hein? E não se esqueça de curtir o nosso vídeo, ajuda demais no meu canal, e também se inscrever, tá bom? Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, distribua isso, né? Vamos propagar esse conhecimento, e o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tá bom? O que eu puder ensinar, eu vou ensinar. E se vier algum comentário, alguma questão que eu não souber ainda, pode ter certeza que eu vou pesquisar e vou trazer para vocês, tá bom? Então,
Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.